E para falar de política, eu recebo aqui a nossa comentarista Renata Marques. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar sobre, acho que não sobre a sessão Não da tem Câmara, muito, né? que não tem muito o que comentar, mas uma questão que está em pauta, sendo bastante comentada na cidade, é a questão da presidência da Câmara. Os vereadores eleitos e reeleitos estão se articulando já para saber em quem votar. E nos bastidores, o que estão falando é que haverá uma terceira chapa. Será, Renata? Então, Natália, o que acontece? É conversa de bastidores, né? Mas tá um movimento muito grande na Câmara a respeito desse assunto, porque hoje a gente tem o PT, Marquinhos, e o PL, Marcos Cripa, e tem sim um movimento de conversa, de articulação, de ter uma terceira via, né? Uma terceira chapa. Eu acredito que há essa possibilidade. Eu conversei com o Richard, que é o articulador, o maior articulador ali com direita e com esquerda. Ele nega, ele diz que a princípio não existe essa possibilidade, mas agora não é nenhum comentário, nenhuma análise, é um desejo, tá? Porque a gente tem que separar muito a análise política do nosso desejo, né? Do que a gente quer, do nosso comentário. Eu gostaria muito que existisse essa chapa, essa terceira pessoa, porque hoje, como que eu vejo? A gente tem o Marquinhos Ferreira, PT, e a gente tem o Marcos Cripa, PL. O Marcos Cripa hoje ele não é à direita, né? Dependendo, a gente tendo uma terceira via, um terceiro nome, a gente vai fazer com que os vereadores que vão votar nesses três candidatos, né, se realmente houverem os três candidatos, a se movimentarem e se posicionarem do porquê eles estão votando. Porque se a gente tiver só duas polarização, que é uma coisa que a gente vem batendo desde a primeira sessão que a gente fez aqui do jornal, fica muito fácil a decisão. Porque a gente tem uma bancada muito grande de apoio ao padre. Então, na justificativa, eu não voto no Marquinhos Ferreira porque ele é PT. E eu vou votar no outro candidato que sobrou, ou menos pior. E não vai ter aquela análise se realmente esses candidatos são as melhores opções para Catanduva. Quando a gente coloca um terceiro nome, aí a coisa muda. Por quê? A gente vai ter que falar realmente o porquê que eu estou votando. Só porque ele é PL ou porque ele realmente representa os meus valores. Então, três candidatos eu acho que seria o ideal. É um desejo, não é uma análise, né? Apesar das conversas de bastidores, da gente ver isso muito recorrente nos corredores, ninguém confirmou, né? Ninguém das pessoas que eu procurei, que eu mandei mensagem, ninguém confirmou essa informação, mas eu acho que ela é muito válida e importante para o posicionamento dos vereadores. A gente votando, colocando os vereadores para votar em três candidatos, eles vão ter que fazer a justificativa que eu tanto venho falando, e não só falar que eu vou votar em um porque ele é direita, porque ele é PL. Hoje a gente sabe que o PL, não necessariamente em Catanduva, isso é uma análise de Catanduva, tá? Não é uma análise geral. Hoje eu indicaria três exatamente por isso, porque o PL de Catanduva ele não representa a direita, nem na Câmara e nem na Prefeitura. E como você falou, o Richard Casal, a gente sabe, ele é um bom articulador político, mas olha, o que nós ouvimos nos bastidores é um tanto quanto preocupante, porque parece que ele, Richard Casal, presidente do PRD, já teria conversado com Marquinhos Ferreira do PT, também com Marcos Cripa, e demonstrando apoio a ambos. E a gente já viu isso uma vez, lá em 2017, não deu certo. Acabou em briga, em agressão física, verbal, entre os vereadores Amarildo Davoli e o enfermeiro Alir. E isso tudo porque foi combinado uma coisa e na hora tudo mudou. E na época, em entrevista à TV Tem, o vereador Amarildo Davoli disse que o Ari tinha combinado de votar nele para presidente e, de última hora, votou nele mesmo, no Ari, e ele acabou então eleito presidente da Câmara em 2017. Será que vai ter uma outra cena dessa? É o que se comenta por aí, são conversas de bastidores, mas até surgiu um nome, né, que seria a terceira via aí, o Belê. Isso, existe o nome do Belê.
o que sinceramente também não acho que representa a direita, mas é o que a gente tem para Catanduva, né? Então a gente tem que trabalhar com os vereadores que foram eleitos. E o Belê, que é, lembrando do PRD, que é do partido do Richard. O Richard negou, porém ele deixou em aberto a questão que os vereadores são independentes. Ele não tem nenhum posicionamento deles de estar se colocando à disposição, né, da cadeira da Câmara, mas ele frisou que os vereadores são independentes, que até o momento não tem essa possibilidade. Até o momento, né? Tem ainda alguns meses, Sim, alguns dias aí para essas articulações, mas é questão de esperar e analisar por quê. Se realmente houver essa negociação dos dois lados, isso corre o risco de acontecer como foi da outra vez. A gente briga. A gente tem uma Câmara polarizada. Apesar da base ser maior de apoio ao padre, a gente tem os egos, né? Cada um ali tem um ego avantajado que quer mostrar poder e quer ter. A gente já teve, a gente tem os dois que estão concorrendo hoje, tanto o Marquinhos Ferreira como o Marcos Cripa, a gente já tem experiência deles como presidente da Câmara. O Marcos Cripa foi por diversos mandatos. O Marquinhos está agora, nesse atual, ele é presidente da Câmara. Então dá para a gente ter base do que vem por aí. Exatamente. E os vereadores, a gente vê que os eleitos e reeleitos também já estão se movimentando para decidir voto. Estão. E é isso que me preocupa. Na política, a articulação ela é muito importante, ela é necessária, a gente não faz política sozinho, a gente precisa dessas conversas, mas a gente tem que ver até onde essas articulações são benéficas para a população e aonde isso vai para benefício pessoal. É isso aí. Bom, já que nós estamos falando em eleição, vamos falar lá dos Estados Unidos, né? A eleição de lá, a vitória de Trump, né? Ele venceu tanto no voto popular quanto em colégio eleitoral. E olha, há mais de 20 anos que um candidato republicano não tinha uma vitória dupla assim. A última vez foi quando o ex-presidente, o George W. Bush, se elegeu em 2004. Como que você viu essa eleição, essa votação de ontem, que Trump ele se destacou, saiu muito à frente? Uma campanha muito forte, né, pelo Trump, assim como aconteceu no Brasil, as mídias faziam muito apoio ao Kamala, as pesquisas davam sempre ela à frente, mas como a gente vem mostrando que aconteceu aqui no Brasil, o lado do conservadorismo, da liberdade, falou mais alto. O que teve muito destaque nessa eleição é que delegados que votavam sempre a favor dos democratas, nessa eleição votou a favor dos republicanos. E isso é uma tendência que vem acontecendo, deixando essa agenda woke que a esquerda tanto defende e votando pelos valores da direita, pela liberdade, que nos Estados Unidos é uma das prioridades deles, né? Eles prezam muito pela liberdade. Pela pátria. Pela pátria. E hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, a população americana, o que ela vê? A economia, né? A agenda woke, essa agenda que eles defendem, está deixando de lado a economia. E lá a prioridade deles é investimento, é o bem comum, né? É o valor próprio que eles ganham. E lá eles não têm leis trabalhistas, né? Então a economia é um ponto que eles levam muito em conta na hora de fazer o seu voto. Ela só tinha agenda das diversidades, das minorias, ela sempre pautou toda a campanha dela nessas agendas apostando nisso. Né? E o pessoal dos Estados Unidos, né? A população americana, ela tem um pouco de receio. Apesar de ser um país livre, essa liberdade ela tem até um limite, né? A liberdade ela não pode ultrapassar a economia, o medo. E os Estados Unidos, ele tem grande interferência no mundo, inclusive nas guerras. Na guerra de Israel, na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, como que ela ia se comportar diante de tudo que vem acontecendo? O próprio governo atual, o pessoal de lá já não estava gostando, já não estava tendo, né? Estando de acordo com o que eles estavam fazendo. Então, isso é um medo e o Trump traz isso com um pulso muito firme. E sem contar que ela não consegue formular muitas ideias, né? Estão até comparando ela com a Dilma. Com a Dilma. Você pegar aí nas redes sociais, tem muito, inclusive americanos, né? Não, porque o brasileiro tem muita criatividade. Mas americanos comparando muito ela com esses memes de que não consegue formular uma frase, um princípio de começo, meio e fim. Então, eu acho que isso deixou ela
além da agenda, que eu acho que é o principal ponto, mas deixou ela em desvantagem. Exatamente. Bom, ela se destacou aí na história dos Estados Unidos porque foi a primeira mulher vice-presidente negra dos Estados Unidos, né? 46 presidentes passaram pelos Estados Unidos, nenhuma mulher, né? E vamos continuar assim ainda por mais uns 4 anos. Ela apostou muito nisso, ela apostou muito que ela teria os votos femininos e isso não aconteceu, né? Era uma das apostas dela. Em todas as campanhas ela fazia menção à mulher, e infelizmente, ou felizmente, pelo menos ao meu ponto de vista, ela não conseguiu êxito. É isso aí. Muito obrigada, Renata Marques, mais uma vez. Lembrando que você pode mandar sugestão de pauta, né? Você quer que a gente fale aqui sobre algum assunto, passa aí sua sugestão pra gente no nosso WhatsApp aqui do jornal, no WhatsApp da Renata, que ela vai falar novamente. É 17 99634 7258. Natália, eu quero agradecer ao pessoal que tem mandado muita mensagem, dando parabéns pelo jornal. Elogiando. Muita gente, eu não vou falar nomes porque eu vou esquecer. E eu acho muito importante essa participação, o feedback. Às vezes, quando a gente fala alguma palavra errada, também mandam mensagem. Você falou isso, mas é muito importante esse feedback pra gente. Né? Crítica, elogio. É bom saber que o pessoal está acompanhando, tem gostado. Exatamente. E está dando dicas. É isso mesmo, a gente fica feliz porque críticas construtivas são importantes, né, para a gente aprender aqui com os nossos erros. Ninguém é perfeito. Exatamente. Nós também não somos e a gente segue caminhando aí na tentativa de acertar sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.